Saudações, amigos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Fala Cuteleiro de 2022. Aqui é Janaia Fabre e esse é o podcast oficial do Clube da Cutelaria. Hoje a nossa entrevista é com ele, o nosso querido Tom Silva, que além de cuteleiro, foi participante do primeiro Desafio Sob Fogo América Latina. Ele vai contar um pouco sobre a sua carreira antes do programa e como que continua essa jornada após a sua participação. Então fica com a gente que esse programa tá bom demais. Você que já nos acompanha sabe que algumas empresas parceiras ajudam o Clube da Cutelaria a tornar esse projeto real. Hoje a gente tem o apoio da Insumos e Cutelaria Angeli, Knifeflix, Fabricases e agora a gente tem um novo patrocinador estreando, a Sten Insumos. Isso mesmo, essas empresas são as que promovem o trabalho e a manutenção do Clube da Cutelaria para trazer conteúdo e muita informação para você. A Insumos e Cutelaria Angeli tem vários materiais para cuteleiros que têm a sua oficina em casa, que são cuteleiros profissionais e já comercializam suas lâminas para o Brasil e para o mundo. O seu Angeli tem aços, pinos, pomos, material para cabo, químicos, enfim, muito material para você utilizar aí na sua oficina. Se você quiser conhecer a linha completa, é só acessar insumos-cutelariaangeli.com.br ou falar com ele diretamente pelo 11 9 8695 3397. A Knifeflix é o primeiro streaming de série de facas. Isso mesmo, se você quer entender mais sobre o mercado da cutelaria, ver como que é o processo de confecção de uma faca, você não pode deixar de conhecer a Knifeflix. Todo mês uma nova série para você, documentários, lives técnicas e, claro, grandes nomes da cutelaria forjando passo a passo com você. Quer saber mais sobre a Knifeflix? Entre no site knifeflix.com.br e você vai conhecer todo o conteúdo disponível na Knifeflix e você já pode escolher o seu plano. Fabricases, a maior empresa de confecção de estojos personalizados para facas, bordado computadorizado e um acabamento impecável para valorizar ainda mais as suas facas. E claro, entrega rápida para todo o Brasil. Encomendas e orçamentos você pode falar diretamente com a Jéssica pelo WhatsApp 16 99117 9004. Fabricases, quem conhece, recomenda. E hoje, como eu disse, damos as boas-vindas a Sten Insumos, um parceiro do clube, que é uma loja completa para você cuteleiro, que lá você vai encontrar tudo para o seu trabalho diário aí na sua oficina. Abrasivos, couro, ferramentas, insumos para cabo, enfim, conheça a linha completa em stencutelaria.com.br ou tire dúvidas e faça suas encomendas diretamente pelo WhatsApp 55992144233. Tom, bora lá começar a nossa entrevista? Conta pra gente um pouco sobre a sua origem, né, como pessoa, como profissional e principalmente como que foi o seu começo dentro da cutelaria. Eu nasci e cresci na Zona Leste de Porto Alegre, tenho 49 anos. Comecei na cutelaria, eu era designer gráfico. No ano de 2000 eu me mudei para uma casa, que é a casa onde eu vivo. Tinha sido construída por um tio meu. E aí, uns anos depois, lá 2002, 2003, eu fui fazer uma reforma elétrica na casa e subi no forro. E aí achei uma adaga, que era desse meu tio. Tava bem enferrujada e eu fui pra internet para tentar descobrir. Eu já tinha alguma noção, assim, eu nunca tinha feito nada, não conhecia a cutelaria, mas tinha uma noção de que eu poderia estragar, dependendo de como eu mexesse nessa adaga, né? Então, eu fui pra internet para saber como eu conseguiria restaurar aquilo ali, né? E terminei encontrando o fórum da SBC. Aí lá encontrei um tutorial do Francisco Ferrari, que ensinava a fazer uma faca forjada. Daí procurei mais um pouco na internet e encontrei um tutorial de como fazer uma forja a carvão. E aí eu construí uma forja no fundo do meu pátio e aí, nesse ponto eu já não queria mais reformar aquela faca, eu queria aprender a fazer uma, né? O meu avô materno tinha sido ferreiro de ferradura, de construir carroça e, enfim, fazer utensílio, essas coisas assim. Não fazia faca, até onde eu sei, mas eu não cheguei a ver ele trabalhar. E aí fiquei nessa batalha, assim, fiz uma faca, eu tenho ainda ela guardada, bem torta, bem errada, e tava partindo para as próximas, já tinha umas 2 ou 3 começadas, quando o Rodrigo Esfredo e o Luciano Dornelles voltaram da prova deles de JS, voltaram titulados já como JS e abriram um curso
um curso com os dois dando aula para 4 alunos. E aí teve esse curso, eu passei uma semana lá em Nova Petrópolis, e aí voltei de lá com um gabarito, assim, com um padrão de faca, né? Então a minha segunda faca terminada já foi uma Hunter nos padrões que a gente conhece hoje, uma Hunter pequena dessas. E aí eu passei, depois do curso, eu passei um tempo tentando reproduzir a Hunter e ao mesmo tempo montando a oficina e aprendendo a usar a série de ferramentas que a gente usa na cutelaria, né? Como eu te disse, eu era designer gráfico, então eu não tinha manha nenhuma, eu não sabia usar uma furadeira, não tinham várias empresas produzindo lixadeiras ótimas como a gente tem hoje no Brasil. Então levei um tempo até construir uma lixadeira, toda ruim também. Mas como eu já trabalhava em casa, eu fui levando essas duas atividades assim durante um tempo. Lá por 2009, eu acho 2008, eu já estava mais cuteleiro do que designer gráfico. Uma virada assim para mim foi entre 2009 e 2010 que eu comecei a construir a minha prensa. Tive a sorte de arranjar um parceiro aqui, o Maurício Pinto, faz faca hoje em dia também, e o Maurício tinha intenção de construir ferramentas para cutelaria. Então a gente fez uma parceria, eu dei umas dicas e testei algumas máquinas dele, ao mesmo tempo que eu ia ensinando ele a fazer faca. E ele fez uma lixadeira, eu passei a ter uma lixadeira boa, isso fez total diferença na minha produção. E aí depois de ter feito a prensa, aí eu comecei a estudar, a tentar fazer aço damasco e tal, e já estava praticamente exclusivamente cuteleiro, assim. De 2010 para cá, não tive mais nenhum trabalho com design gráfico, assim, nenhum envolvimento com design gráfico. Fiquei exclusivamente cuteleiro. Tom, você acredita que a evolução de um profissional na cutelaria está mais relacionado às ferramentas e equipamentos modernos ou ao método de aprendizado, tipo curso online e presencial? Então, não sei te responder assim de uma forma muito simples a que dá para atribuir a evolução na cutelaria. Eu acho que cada um tem o seu caminho, né? Acho que cada um tem o seu tempo. Eu mesmo levei muito tempo para amadurecer. Tenho certeza que eu não acredito em dom. Eu acho que tudo é feito pelo interesse, pela cultura, vamos dizer assim, pela cultura adquirida de cada um e pelas habilidades que tu vai desenvolvendo. Acho que, para falar um pouco do negócio dos cursos, assim, qualquer conhecimento que a gente consiga somar a esse conhecimento que a gente precisa acumular para ser um bom cuteleiro, para fazer uma boa faca, vamos dizer assim, é importante. Acho que se a pessoa tem acesso a um curso online, é o que ela deve fazer, vai ser por aí que ela vai começar. Se ela tiver a possibilidade de fazer um curso presencial com alguém capacitado, vamos dizer assim, com alguém que ele se entenda, né, é muito importante também e o melhor caminho, vamos dizer assim. A minha reticência, a minha implicância com os cursos online é o fato de o que é vendido, né? Alguém não pode chegar e te vender, isso vai mudar a tua vida, isso vai te transformar num profissional. Não, o que vai te transformar num profissional ou num bom profissional é o caminho que tu vai fazer, né? A forma como tu vai aprender a lidar nas ferramentas e desenvolver o teu estilo. Então, acho sinceramente que cada um tem o seu caminho, a sua forma de aprender, e descobrir isso é o mais importante para tu virar um bom cuteleiro, uma boa cuteleira. Tom, você acredita que o seu conhecimento em design colaborou na sua jornada dentro da cutelaria, te ajudou na evolução de uma estética melhor para suas facas? Não tenho a menor dúvida disso. Não especificamente o fato de ter estudado design uma época, até porque eu não terminei a faculdade. Eu fui até o meio do caminho, mas fiz todas as cadeiras que eu achava importante, assim, que eu queria fazer, as que eram práticas, ou as que tinham história da arte e esse tipo de coisa. Então, principalmente isso, eu acho que fez uma diferença. O conhecimento de história da arte, o reconhecimento de artistas, né? Até uma coisa que se aprende na faculdade, que é o método científico de estudar, né? De fazer uma pesquisa. Então isso eu acho que é a coisa que faz diferença, assim. Eu uma vez vi o Rodrigo Sfredo falando uma coisa que é a pura verdade, assim. Ele disse, qualquer coisa vai te ajudar, qualquer coisa que tu goste vai te ajudar e vai interferir no teu trabalho, né? Seja um livro, seja uma visita ao museu, seja um passeio no campo, ou na montanha, ou na praia. A nossa capacidade de absorver
absorção, quanto mais desenvolvida, mais espaço para criação de um estilo, né? Mais espaço para criação de uma visão pessoal. Se tu tem isso treinado, tu pode, inclusive observando outros cuteleiros, o trabalho de gente mais antiga, o trabalho de gente que tu goste, não usar para imitar, mas usar para criar um estilo teu, né? Quando eu entrei na cutelaria, eu lembro claramente, assim, das primeiras 3 ou 4 facas que eu observei e pensei assim, é isso aí que eu quero fazer, é por isso que eu quero aprender a fazer isso. E eram assim, não necessariamente nessa ordem, mas eu lembro de Jacinto Mello, Tim Hancock, Bob Loveless, saca, tem mais algum que eu tô esquecendo, mas eu gostava muito de um cara que chamava Taigu. Então, assim, são trabalhos muito diferentes uns dos outros, são trabalhos que não necessariamente eu tenha imitado alguma coisa deles, mas em alguma medida eles estão tão presentes no trabalho que eu faço hoje, saca? Então, eu não tô dizendo que isso seja o jeito certo e que as pessoas devam observar esses cuteleiros. A expansão do teu conhecimento e a expansão da tua visão vai te permitir encontrar os teus parâmetros, né? As coisas que tu vai usar para construir o teu trabalho. Acho que, sem dúvida nenhuma, não só para cutelaria, para a própria vida. Quanto mais a pessoa conseguir estudar e quanto mais a pessoa conseguir absorver conhecimento, vai transformar ela não só num profissional, como também numa pessoa melhor. Você foi o primeiro brasileiro a participar e ganhar o Desafio Sob Fogo América Latina. Como que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Foi excelente para mim, acho que tanto para mim quanto para a cutelaria brasileira, vamos dizer assim, da América Latina. Em primeiro lugar, porque 2017 foi em 2018 que eu participei. Em 2017 tinha sido um ano bem morno, assim, tanto economicamente quanto, enfim, o Brasil estava passando por um período delicado, né? Eu vi que estavam abertas as inscrições e pela internet que estavam abertas as inscrições e não conhecia a pessoa, mas já conhecia o trabalho do Mariano Gugliotta, então achei que, enfim, o pai dele é um dos caras mais importantes da cutelaria na Argentina, né? Ajudou a aproximar o Damasco da gente também, o cara que tava trabalhando por isso já há muito tempo e eu achei que fosse uma coisa séria. E me inscrevi, fiz os vídeos lá, participei da seleção e foi uma experiência muito gratificante, assim, não só pelo fato de viajar, de conhecer outros cuteleiros, de ter a exposição que eu tive depois do programa, né? Enfim, eu olho pra trás agora e eu vejo essa experiência do Desafio Sob Fogo só como coisas boas, assim. Passei quase um mês no México, fui em maio de 2018, voltei em junho e considero uma experiência muito boa, uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim. Gostei muito de ter participado. Lá no programa, durante a sua participação, qual que foi a sua maior dificuldade? Sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade da competição para mim foi ter saído do meu lugar, né? Saído da minha oficina, saído da minha casa, ficar afastado da minha companheira, dos cachorros, das minhas plantas aqui. Coisa que foi muito de surpresa para mim, o impacto que tem isso, né? Já no segundo dia que eu tava lá, eu já tava completamente desgraçado da minha cabeça, assim. Lembrava de casa e queria ir para um canto chorar, porque é uma imersão, assim, tu é retirado do teu ambiente, das coisas que tu tá acostumado e vai para um lugar onde eu não tenho contato com ninguém, né? Todo mundo que eu tinha contato lá era o pessoal da produção e os adversários ou os colegas, né? Essa, sem dúvida nenhuma, é a maior dificuldade, porque o resto das dificuldades é a mesma para todo mundo, entende? Se vai ser forjar uma faca em 3 horas ou forjar uma lança em 4 ou 6 horas, eu não me lembro, tá todo mundo na mesma situação. Aliás, isso foi uma coisa que eu já fui para lá meio que me programando para isso, assim, eu sabia que a competição não era exatamente contra os meus adversários, tanto que eu chamava eles de colegas e o pessoal da produção me corrigia, pedia para eu chamar de adversário. Eu sabia que a competição era contra mim. Quando tu te envolve numa coisa dessas, é contra tu mesmo que tu tá lutando, contra aquela impressão de que não vai conseguir, ou alguma dificuldade técnica, ou alguma ferramenta que não é igual a que eu estava acostumado a usar, né? Mas, enfim, estavam todos submetidos às mesmas dificuldades, né? Acho que foi isso, assim, a principal dificuldade é sair da sua zona confortável, vamos dizer assim. E qual foi sua maior vantagem no programa, principalmente em relação aos demais participantes? Sem dúvida nenhuma, a minha maior vantagem foi a minha formação, né? Eu aprendi com Luciano Dornelles e Rodrigo Esfredo, sabe? Tenho como colega Daniel e todo mundo que
que todo mundo já conhece, que foram os alunos desses caras. Isso foi uma das coisas que me guiou, inclusive, quando eu fui pra lá. Eu tinha 2 objetivos. Era não envergonhar o meu pai e não envergonhar os meus professores. Porque eu nunca fui uma pessoa que assistia esse tipo de programa. Eu vi alguns, logo que começou o Forged in Fire, na edição norte-americana, né? E aí meio que dei uma implicada e nem nunca assisti o programa, assim. Então, quando eu fui selecionado, eu vi que eu tinha a oportunidade de mostrar o que eu sabia, de mostrar a forma como eu tinha aprendido. Que se tinha alguma coisa que me desagradava nesse tipo de programa, eu poderia agora ter a oportunidade de mostrar o que eu achava certo. Então, por isso que eu disse que é contra a gente mesmo que a gente compete quando vai para uma situação dessa, sabe? Outra vantagem que eu achei na primeira semana, o Desafio Sobre Fogo América Latina são 8 competidores. Eu estava no primeiro grupo e os outros 3 que estavam contra mim, vamos dizer assim, eram mexicanos. E eu notei que eu tinha uma superioridade técnica bem grande em relação a eles, sabe? O pessoal no México estava muito engatetar ainda, eu acho, agora já um tanto mais evoluído, eu acho muito graças ao programa. Eles faziam faca com esmerilhadeira, sabe? Tem um dos meus adversários que põe uma bússola no chão na hora de temperar. Na primeira prova, ele põe uma bússola no chão na hora de temperar para achar para onde estava o norte. Por outro lado, todos eles eram muito fortes. Muito fortes, eu quero dizer, capacidade de forjamento muito grande, muita resistência. Uns caras mais novos que eu. E daí eu vi que eu tinha eu me senti com uma qualidade técnica melhor do que eles, então eu pensei, foi o que eu usei como estratégia. Se eu conseguir me manter na competição, vai chegar uma hora que a qualidade, a exigência técnica das provas vai ficar tão grande que eu vou me destacar. Foi o que aconteceu. Eu me classifico para a final na primeira prova de caldeamento que a gente... Não foi a primeira, foi a segunda prova de caldeamento que a gente enfrentou. Então, que era caldear uma corrente de moto. Os caras tentaram colar a corrente de moto dos lados da lâmina e eu já desde o início saí fazendo um damasco. Empilhei e virei, tem acho que 12 ou 20 camadas a minha faca no final. Então essa qualidade, essa experiência técnica e a qualidade dos ensinamentos que eu tinha recebido fez total diferença, assim. O que também não garante que ninguém vai ganhar, porque depois eu vi que no segundo grupo tava o Pablo Bug, um cuteleiro argentino, que eu considero ele muito mais técnico e muito mais artista do que eu. Quando eu vi o Pablo lá, eu pensei, tá, agora deu pra mim, né? O Pablo ganha. Só que Pablo era como se tivessem colocado um cara que toca violino para participar de um concerto de rock, entendeu? Ele tem toda essa qualidade técnica, mas ele não tinha a experiência e a resistência do chão de oficina. O Pablo trabalha basicamente recortando e desbastando as facas dele, né? Apesar de fazer uns damascos muito elaborados, assim. Então, essa resistência, essa forma de trabalhar que eu aprendi com os meus professores saca? Quando a gente começava a falar, voltando um pouco, quando começava a falar em usar jig ou usar alguma ferramenta, eu lembro tanto o Esfredo quanto o Dornelles dizerem, não, você tem que aprender a fazer uma faca com o básico, tem que aprender a usar o que faz um cuteleiro ser bom, é saber usar a lixadeira, é saber forjar, sabe, conseguir dimensionar e planejar o trabalho que vai fazer. Isso, a minha maior vantagem foi a minha origem, vamos dizer assim. Tenho muito orgulho de ter conseguido representar isso aí e mostrar isso aí lá. Alguns anos se passaram e hoje você tem uma visão mais realista do que foi a participação no Desafio Sob Fogo. Hoje, como que você avalia? O que mudou na sua vida? O que mudou na sua carreira após a participação no programa? O que mudou drasticamente na minha carreira ou na minha história como cuteleiro foi principalmente o assunto da exposição, né? Eu fiquei muito mais conhecido do que eu era antes. Então isso traz um determinado conforto. Eu pude parar de pegar encomendas, que foi uma coisa que sempre me atrapalhou, porque o que a gente faz não é exatamente uma coisa simples ou uma coisa que não está sujeita a algum imprevisto. Então sempre sofri muito de atrasar alguma encomenda, sabe, de deixar uma pessoa esperando. Isso sempre me incomodou demais. Então agora tenho o conforto de ter adotado esse método de trabalho aí, que eu não pego mais encomenda. Eu produzo o que eu quero e coloco à venda no meu Instagram, que tem muito mais seguidores do que eu podia imaginar durante toda a minha vida, entendeu? Que também não é uma coisa assim...
como é que eu vou te dizer, não é uma garantia, porque tem muita gente que segue uma pessoa que teve a exposição como eu, como o Dani, o Sandro, enfim, as pessoas que estiveram lá, e que não são exatamente compradores de cutelaria, né? Mas de qualquer forma tem essa vantagem aí. Eu acho que além desse ponto pessoal, assim, desse ponto que eu noto pessoalmente, eu acho que o programa trouxe muita exposição e muita divulgação para a cena da cutelaria no Brasil, né? A gente vive hoje um momento que há 10 anos atrás, se eu fosse falar para algum dos meus professores que ia acontecer isso, eles não iam acreditar, ou se alguém viesse me falar, eu também não ia acreditar. Não que seja exclusivamente responsabilidade do programa, mas ajuda, né? Tem muita gente nova querendo entrar, tem muita gente que se encanta com o que a gente faz ali, vai procurar e chega em mim e por consequência chega em todos os outros profissionais, né? Seja quem faz faca, seja quem faz ferramenta, seja quem vende materiais, é bom para todo mundo. Acho incrível o momento da cutelaria no Brasil, apesar de todo o caos econômico que a gente está vivendo e a pobreza generalizada da nação, acho muito legal que a gente consiga se manter assim, né? E todo dia aparece um cuteleiro novo, e todo dia aparece um fabricante de maquinário novo ou um fornecedor de material e coisas de muita qualidade, né? A gente tem acesso hoje em dia a materiais e equipamentos que também há 10 anos atrás ninguém ia acreditar se dissesse. Eu vou repetir, não que eu acho que isso seja exclusivamente resultado da exposição do programa, mas eu acredito que ajudou muito. Tenho muito orgulho de ter participado disso e de ter sido o primeiro a estar lá representando o Brasil. Tom, você criou um canal há um tempo, né? Um canal no YouTube, a Oficina do Tom. Como que tá a produção de vídeos? O que você imagina pro seu canal de YouTube hoje? A Oficina do Tom tá parada por um tempo, passou o ano passado inteiro parada. Eu tinha um projeto de fazer o segundo módulo do curso, né? O que eu botei lá são 7 episódios onde eu dou o conteúdo de um curso de introdução à cutelaria, né? Fazer a faca montada. Sou muito feliz com o resultado disso. Semanalmente, pelo menos, tem 1 ou 2 mensagens novas de gente que acabou de descobrir, que teve a oportunidade de ver ali, não só as coisas que eu ensinei, mas tem um dos episódios que eu falo sobre tratamento térmico com o Luciano Danelis, né? Então fico muito gratificado, muito emocionado mesmo quando vem alguém me mandar uma mensagem dizendo, pô, obrigado por ter colocado esse tipo de conteúdo no ar, e da importância que é ver um cara como o Luciano falando, né? Então aí, por conta da pandemia, eu não botei para andar o segundo módulo do curso. Estou pensando ainda como seguir. Eu tenho me chamado de fabricator, né? Metal fabricator. Então, além da cutelaria, eu tenho outros interesses. Eu estou reformando uma moto antiga, estou fabricando algumas peças para motos e tenho vontade de fazer vídeo disso. Então, ainda não botei para andar, ainda não fiz roteiro, nem pensei em patrocinador e nem montei equipe nem nada, mas tenho a intenção de que os meus próximos vídeos sejam de sair uma série aí de reforma e fabricação de peça de moto, apesar de não ter a ver com cutelaria, tem, porque, enfim, são as mesmas ferramentas, é tudo aço e ferro no final, né? E estamos assim, eu não tenho nenhum projeto por enquanto de colocar alguma coisa nova de cutelaria no YouTube, tá meio parado até que comece a andar, estamos assim. Antes de terminar, Tom, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um conselho aos cuteleiros novos, a essa nova geração que está chegando no mercado. O que você diria para essa galera nova que está iniciando na cutelaria? A minha mensagem para quem está começando, meu conselho para iniciante é um discurso que eu dou no início dos meus cursos. Eu sempre digo para os meus alunos que é assim, 2 coisas muito importantes a gente tem que ter em mente. A primeira é que não existe concorrência dentro da cutelaria. Quero dizer com isso que tem espaço para todo mundo. Quem quer uma faca minha, quer também uma faca de um outro cuteleiro. Sabe, a gente não é posto de gasolina e para se preocupar com o trabalho que o outro está fazendo. Então, define o que tu quer fazer e aprende a fazer aquilo ali. Aprender a fazer aquilo ali, eu estou falando tanto da técnica quanto de conseguir absorver e devolver o design com uma cara tua, quanto a que ferramentas adquirir. Aí eu volto no assunto de que tem espaço para todo mundo. Se o teu objetivo, quando tá entrando na cutelaria, é fazer 500 facas por mês e vender facas
baratas e boas para churrasco, para cozinha, excelente. Tu vai montar a tua oficina pensando nisso. Tu vai pensar em ter várias lixadeiras, tu vai pensar em treinar gente para trabalhar contigo. Se o teu objetivo é fazer faca de arte, faz um bom curso, aprende, tenha um mestre e aprende um modelo, executa aquele modelo até conseguir reproduzir, passa para outro modelo, vai, sabe, são os conselhos que eu ouvi quando eu estava iniciando. Lembra que a tua carreira não é só aquela faca, a tua carreira é aquela faca e a próxima, e a próxima, e a próxima. E assim até o final. Então, eu tenho uns compromissos comigo, que é, eu sempre vou botar alguma coisa nova numa faca, isso eu ouvi do Esfredo, sempre vou botar uma técnica nova, ou vou usar um design que eu não usei, sabe, para que a minha próxima faca seja melhor do que a faca anterior. E esse é um compromisso com os clientes também. Saca? O cara que comprou uma faca minha em 2019 sabe que em 2021 ou 2022 as facas não vão estar piores do que as facas que estão saindo daqui não vão estar piores do que as facas que ele comprou em 2019. Entende? Então esses compromissos dão solidez para tua carreira, né? Eu sempre falo que eu admiro muito o Julian Tunes, como ele se colocou na carreira dele. Eu nunca vi uma faca do Julian ruim. Eu nunca vi uma faca média do Julian. Ele entrou sabendo o que queria fazer. Ele deve ter passado tempo estudando, tempo se preparando para já chegar no mercado com uma identidade, né? Isso é um planejamento de carreira. Então, se planeje, tente ser melhor cada dia. Trabalha com tranquilidade que vai dar certo. E claro, como não poderia deixar passar, eu tenho que pedir para você um causo de cuteleiro. Um causo engraçado, um causo interessante. O que você pode dividir com a gente de alguma situação que aconteceu com você ou na sua oficina? Pensei muito nas histórias que eu já passei, fiz muitos amigos, tem muita risada na oficina, mas normalmente são causas que só tem graça, não tem graça de contar, eles têm graça de ter sido vividos, sabe? Por exemplo, uma vez eu trabalhei 1 mês e meio numa faca em que eu tinha certeza que era 52-100, trabalhei esculpindo essa faca, tinha certeza que era 52-100, e quando eu fui temperar ela, não pegava tempera de jeito nenhum, era um pedaço de ferro que eu peguei enganado e forjei, fiz aquela faca e eu resolvi esculpir como se fosse um ótimo aço e ficou linda, mas está jogada aqui na oficina. Ou então numa vez em que a prensa que eu tenho foi construída por mim e pelo Maurício Pinto, era um projeto dele, e a gente fez uma prensa superdimensionada com uma estrutura de mais de 2 metros de altura e o motor da prensa fica em cima, é um motor de 10,5 cavalos, enorme, parece um motor de carro, e a gente quase se matou, nós passamos uns 2 dias fazendo traquitanas muito perigosas na oficina para subir esse motor, montamos a prensa de pé. Na hora a gente deu muita risada, hoje eu penso que era só, enfim, né, esse tipo de coisa. Mas eu queria contar um caso de 2 cuteleiros hipotéticos. Imagina que um sujeito tenha vendido o professor, um cara era professor, formou um aluno e ele deu uma bigorna para ele por X. Aí, poucos anos depois, não tinha nem tanta variação de dólar e nem tinha aumentado tanto a procura. Aconteceu do cara comprar de volta a bigorna desse aluno hipotético e ela tava 2 vezes o preço. E aí eu perguntei, mas vem cá, o que houve que subiu? Aí a resposta que eu ouvi foi assim, não, segundo o que o cara me disse, quando ele comprou, ele era amador e agora ele é profissional, então vive disso, virou cuteleiro full time, daí a bigorna dobrou de preço. Eu acho isso uma história muito engraçada. Enfim, queria contar ela aí. Falou? Espero que vocês tenham se divertido também, foi ótimo pra mim isso. Com certeza a gente curtiu e se divertiu muito com esse bate-papo, Tom. Muito obrigado pela sua participação e pela sua receptividade. E você que já nos acompanha, que é cuteleiro, profissional, iniciante, que você tá nessa jornada de desenvolvimento dentro da sua profissão, não perca a oportunidade de participar do treinamento Venda Suas Facas. Esse é um treinamento específico para você que quer desenvolver habilidades de foto, vídeo para suas facas, para você que quer entender de atendimento, negociação e vendas, e principalmente se você quer dominar as redes sociais para divulgar ainda melhor os seus produtos
relacionados à cutelaria. Esse é o primeiro curso que desenvolve todas essas habilidades e são especificamente para cuteleiros. Eu vou deixar todas as informações diretamente no site clubedacutelaria.com.br ou diretamente no nosso perfil do Instagram, @Clube da Cutelaria. E galera, eu vou encerrando por aqui. Obrigada pela companhia de sempre. A gente se vê mês que vem. Até a próxima e fiquem com Deus.